Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um momento de estudo. Hoje pensando e quis trazer a vocês uma reflexão bem importante em relação à nossa história, a história da Igreja na América Latina. Só uma pitada, que em breve vou trazer mais conteúdo sobre isso, mas começamos de antemão a falar sobre o Concílio Vaticano II, né? As inúmeras questões e mudanças que surgiram após ele, em 1962 e com a conclusão em 1965, lembrando que foi anunciada por João 23, que acabou iniciando, aquela questão da convocação em 61, no final do ano de 61, o início dos trabalhos, as 4 sessões em relação à forma, toda a estrutura de como ocorreu o concílio, né? E nós devemos nos perguntar como isso repercutiu para nós aqui na América Latina. Como foi aprovado em 65, os bispos latino-americanos, aqui do Brasil no caso, o Plano Pastoral Conjunto, que deu um aspecto de colegialidade com o intuito de evangelizar, sendo a missão primordial da igreja aqui. Mas é bem importante a gente situar historicamente o que estava ocorrendo no Brasil nesse período, na América Latina em geral, né? Em 64, dia 31 de 3 de 64, houve o golpe de Estado pelas Forças Armadas, que durou até 85. A Igreja Católica, nesse momento, havia até uma interpretação que era necessário o golpe, no caso, pelo motivo da crescente linha comunista no país e dentro de alguns movimentos da igreja. Então, a igreja, a princípio, ela achou que seria conveniente devido a esses grupos, como a Juventude Universitária Católica e tantos outros grupos que havia naquele momento, que em outro momento, em outro vídeo, eu vou trazer mais para vocês entenderem sobre isso. Mas isso não foi algo que durou muitos anos. Diante dos inúmeros abusos em relação à autoridade, de uma forma muito austera pelo governo, a igreja começou a se pôr contra o regime. Então, ela teve uma fase de apoio ali no início, mas logo após teve a fase de oposição devido a essas torturas e prisão de pessoas importantes, intelectuais e tudo mais. Nesse momento, a igreja começa a criar dentro dela a Comissão de Justiça e Paz, a Comissão Pastoral da Terra e a CIMI, que é a questão da indígena. E com o intuito de trazer a formação para a comunidade católica, a igreja começou a redigir textos a fim de politizar, desenvolver o conhecimento e a criticidade
de todo o povo cristão, os católicos no caso, né? Mas é interessante pensar, isso nós já estamos um pouco à frente dos anos, mas antes, né, durante, no caso, a ditadura ali em 65, quando houve o término um pouco antes do término do Concílio Vaticano, 42 padres e bispos fizeram um pacto nas catacumbas de Domitila, nas catacumbas de Domitila, em Roma, localizado lá na Via Adriatina. Eles se reuniram e fizeram um pacto por uma igreja pobre e serva. Uma igreja serva e pobre, que delimitou ações futuras aqui na América Latina. Em 1968, nós tivemos a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín. Esse documento é de suma importância porque ele vem reafirmar muitas das posições que foram defendidas durante o concílio, as que foram pactuadas nas catacumbas, dando um ar para diferentes movimentos na igreja em prol desse novo posicionamento eclesial. Tendo preocupação para que a igreja tivesse um posicionamento em todas as linhas da vida pastoral, da vida de cada pessoa. É impossível não fazer uma reflexão que, de acordo com o momento histórico em que o Brasil se encontrava, se desenvolvesse linhas que pensasse uma libertação ou se livrar do regime opressor que estava se desencadeando dentro do país. E sem contar em alguns outros países da América Latina, que outra hora eu comento com vocês também. Então, quando nós vamos falar de movimentos teológicos que se desenvolveram nesse período, é importante a gente lembrar todo esse fundo histórico para que nós possamos compreender o porquê desse movimento ter tomado tais desenvoltura. Então, antes de entrarmos em crítica ou conhecer de uma forma superficial qualquer linha teológica dentro do catolicismo, é importante nós fazermos um estudo histórico para que nós possamos entender o porquê que tais movimentos ou formas de pensar surgiram. Assim, você tem um arcabouço teórico e histórico para compreender a linguagem usada a fim de procurar a libertação do povo. Se nós lermos o texto de Medellín e procurarmos também, vamos descobrir que Paulo VI, o Papa, né, que acompanhou
aprovou aprovou o que havia sido escrito e determinado nessa conferência, a gente verifica que o espírito do Concílio Vaticano II estava vivo e a todo vapor naquela época. Sabemos também que nos próximos anos começa a haver certas discrepâncias, o qual acaba gerando um debate dentro do campo teológico em favor de uma linha mais conservadora diante de outra mais progressistas. Mas é importante você verificar tanto um lado quanto o outro e entender como que isso se desenvolveu. Então, esse vídeo é um vídeo curto, só para que você entenda o contexto que nós tínhamos. Por exemplo, o concílio terminando, dando uma nova visão de igreja, uma releitura a partir da América Latina, dos problemas que nós tínhamos, que não tem como analisá-los sem ir aos estudos das ciências sociais, nossa realidade social, e a interpretação do concílio para essa realidade. Então, é veemente e muito veemente como cada situação foi permeada por uma reflexão da sua realidade. Porque a teologia é o que hoje? A teologia é você refletir sobre a sua realidade em visão de Jesus Cristo, de Deus, da igreja, da Bíblia. Então, você faz uma reinterpretação, uma atualização de tudo o que foi nos ensinado à nossa realidade, para plasmar nossas próximas ações. Então, nós temos todo esse contexto em que desenvolveu todas essas linhas teológicas, que foram de suma importância para o nosso desenvolvimento como nação e posicionamento diante de injustiças. Espero que você tenha curtido esse vídeo e em breve trarei mais assuntos sobre este conteúdo e aos poucos, me acompanhando, você vai tendo toda uma informação plausível para desenvolver o seu pensamento. Então, para que nós possamos ter a nossa visão de uma forma fundamentada, nós precisamos conhecer não só a teologia, não só a Bíblia, nós precisamos conhecer a história, nós precisamos conhecer a filosofia, e todas as outras áreas das ciências humanas, para que nós possamos ter uma fé mais alicerçada e consciente de todo o nosso papel histórico, onde cada um de nós estamos. Um grande abraço, compartilha, o professor Rodrigo aqui agradece, compartilhe com seus colegas, que é um assunto bem importante e que poucos conhecem, porque tem coisas que nós não aprendemos na escola. Nessa perspectiva eclesiológica e histórica, vocês vão encontrar aqui comigo. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.